É uma mensagem que me desperta, especialmente porque tem a ver com isso que nós falamos aqui agora. Esse tempo de crise, onde a gente... O que a gente tem que fazer com a crise? Então, nós temos que entender que a canção certa, na hora certa, é cantar louvores na hora certa. E esse texto que eu quero destacar para vocês está em Atos, capítulo 16, versículos 25 e o 26, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Esse episódio bíblico aqui é sensacional. Eu também, gosto, me traz desafios e me renova exatamente essa esperança. A Carol acabou de falar aqui de uma jovem cometida pelo câncer, ali no auge do seu sofrimento, ela fez disso uma inspiração, uma motivação para falar do Evangelho. Aqui nós vamos ver esse texto, a gente fica intrigado com algumas coisas que poderiam ter acontecido. Qual canção? Que canção que Paulo e Silas aqui, eles cantavam? Já parou para pensar? Eu já pensei como devia ser a canção deles. Seria aquela canção de dor, de lamento, ou talvez canções festivas? Aí a pergunta que me pega aqui agora é: e se eles não tivessem cantado? Você já se perguntou também? Então são esses pontos que a gente tem que pensar quando no momento de crise para as nossas vidas. Aqui, o que fez esses homens cantarem num momento tão ruim, talvez horas depois de serem açoitados, horas depois de terem sido ali presos, passarem esse constrangimento, eles só revelaram para nós a experiência da alma deles, que era a experiência de uma realidade tão grande em Cristo. Eles conheceram o Cristo, eles conheceram ali aquele que poderia mudar de fato a sua história. Como Jó disse, eles conheceram um tempo de ouvir falar, mas depois os seus olhos puderam ver e mais, a sua alma pôde sentir. Aqui, esses homens eram judeus, eles eram cristãos, eles tinham sido espancados, jogados ali na prisão, no cárcere. Olha o cenário deles, o contexto deles. Mas observe a ocupação deles. No momento que eles poderiam estar dormindo, momento que eles poderiam estar murmurando, momento que eles poderiam estar brigando dentro da célula, o que eles decidiram fazer? Eles se ocuparam com a canção, eles se ocuparam com a oração, eles se ocuparam com a palavra de Deus. Aí alguém pergunta: o que os fazia felizes? O que os fazia felizes? Agora, a resposta que a gente poderia dar: o que poderia fazê-los tristes? Tem que ser nessa contramão, porque essa alegria determina ali um estado já de felicidade deles. Essa felicidade é uma constância de vida para esses homens que resolveram ali conhecer o Senhor. E é isso que nos dá hoje a esperança de viver também os nossos dias maus, com tantas doenças. Poxa, Outubro rosa, novembro azul, aí um mês que é para chamar a nossa atenção para o câncer de mama, especialmente para as mulheres, e também depois o câncer de próstata para os homens. Esses homens aqui, eles entenderam que a vitória da alma sobre as circunstâncias se revela nas nossas reações. Essa reação de cantar louvores em meio à crise. Aqui eles nos ensinaram isso. E esse ensino nos trazem aqui uma ideia de que os seus corpos poderiam estar presos. Mas claro que o espírito não. O espírito estava livre, o espírito estava feliz, o espírito estava confiante, o espírito ali estava em relação, em comunhão íntima com o Senhor Jesus. Isso que é o mais importante na fé cristã. Na fé cristã, por isso que nós temos que entender que, por exemplo, esses homens que cantam ou cantavam à meia-noite, eles celebravam um Deus que não dorme, esse Deus que não dormirá, esse Deus que cuida de nós todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana,
alguns meses 28, outros 31, 365 anos e mais um bissexto. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. É a palavra dele. Homens que entendem essa realidade são homens que esperam um lugar onde não haverá essa separação de dia e de noite, porque não vai ter a noite. Será o tempo todo para glorificar aquele que nos criou. Por isso, hoje, na nossa vida, pense, nem sempre o terremoto virá, mas a experiência sempre nos norteará. Talvez você precise, aí esteja imaginando acontecer na sua história um grande terremoto. Normal, a gente quer ver isso, claro, mas nem sempre vai acontecer. Aconteceu aqui uma ou duas vezes, a Bíblia nos fala em outras situações, mas e para você? Busque, talvez, a experiência no silêncio do seu quarto. Busque esta experiência na eloquência do seu silêncio ou na eloquência da sua alma, das suas lágrimas. Esse é o tempo de render o coração a Deus. Por isso, pense, há sempre uma canção certa na hora certa, que os seus lábios possam expressar esse louvor a Deus em todos os dias. Que Deus te abençoe, você que nos assiste aí agora, e eu quero orar com você. Amém? Deus, para nós não é uma meia-noite agora, ainda dia, mas talvez alguém irá assistir essa devocional tarde da noite, porque buscou um consolo, buscou um conforto. Mas é saber que o Senhor, diz na tua palavra, que o Senhor seria achado de todos nós, quando o buscássemos e o buscássemos de todo o coração. É todo o coração que agora, Deus, nós apresentamos ao Senhor, porque o Senhor sabe quais são as nossas crises, quais são as nossas dificuldades. O Senhor sabe aquilo que nos chateia. O Senhor sabe quem pisou o nosso calo. O Senhor sabe quem tem inveja da gente. O Senhor sabe quais as contas que a gente tem para pagar. Mas por isso, Deus, mais do que apresentar esses problemas, nós apresentamos o coração ao Senhor. Te damos aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa própria vida, porque o Senhor deu a sua vida por nós. E por isso, Deus, reconhecemos este sacrifício. Que esse terremoto, talvez silencioso, venha alcançar o nosso coração, para mudar o nosso ponto de vista, assim como o Senhor mudou desses homens e alcançou outras pessoas através desse bom testemunho. Assim, ó Deus, façamos para honrar o Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, o Senhor abençoe aqui a nossa Rede Super e, claro, abençoe também o nosso país, o nosso Brasil. Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.